esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Hoje o Carmelo se alegra, a igreja também, com esses 2 santos modelos de testemunho familiar, de um pai e de uma mãe que deixou profundamente uma marca no coração dos filhos e, de certo modo, motivou e impulsionou o coração de seus filhos a buscarem a Deus, a desejarem fazer a vontade de Deus. E é interessante que na história dos 2, São Luís e Santa Zélia, os 2 no primeiro momento desejavam até mesmo a vida consagrada. Queriam a vida consagrada, e por diversos modos e meios, Deus foi mostrando a eles que essa não era a via de santificação para eles. Tiveram então 5 filhos. Luís também já tinha 4 do seu primeiro casamento. E é interessante ver como Deus vai conduzindo o coração deles, no cuidado com os filhos, no testemunho, na vida eucarística que eles alimentavam dentro de si, no amor pela Eucaristia,
no zelo de praticar a caridade, no ato de cuidar dos mais frágeis, tudo isso os filhos foram vendo, enxergando e testemunhando na vida dos seus pais. Isso nos faz pensar um pouquinho, queridos, no modo como hoje nós ensinamos as pessoas e no modo como hoje se ensina os filhos também. Talvez muitos de nós achem que nós ensinamos as pessoas através das nossas palavras, que são importantes, porque a palavra expressa um sentimento, um pensamento, é uma orientação dada. Mas o filho está de olho também nos teus atos, no modo como você vive a vida, no modo como você se relaciona com as pessoas dentro da sua casa, no modo como você ama a Deus, no modo como você se valoriza também. Por isso que hoje se diz que as pessoas mais aprendem com aquilo que elas veem, 70%, do que com aquilo que elas ouvem, 30%. Às vezes ouviram uma coisa, escutaram outra, deu ali um conselho, então por aqui, saiu por aqui. Agora, quando o filho, quando alguém vê você fazendo, você praticando, você vivendo, você buscando, não, peraí, não é só palavras, é um testemunho. Uma coisa é dizer para o filho: você precisa ir na igreja, você precisa ter fé, você precisa ser obediente, você precisa ser alguém bom na vida. Outra coisa é você mostrar que naquilo que você ensina, você luta para praticar. E foi o que Santa Teresinha foi vendo nos seus pais, tanto que ela dizia que os pais delas, né, Zélia e Luiz, eram mais dignos do céu do que desta vida. A mãe morre quando ela tem 4 anos e ela mergulha numa profunda tristeza. Perde a mãe, ela diz: eu era uma criança tão animada, tão viva, tão entusiasmada com tantas coisas. Após a morte da minha mãe, eu comecei a me tornar uma criança tolhida, fechada. Não queria me relacionar com ninguém mais, a não ser com aqueles que faziam parte da minha família, estavam dentro da minha casa. Depois ela vai ser curada daquilo que a gente poderia dizer dessa depressão prolongada. 10 anos, dos 4 anos até os 13, 14 anos, ela sofre essa tristeza profunda dentro dela. E um dia, passando pelo corredor da sua casa, ela viu uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, e fixando naquela imagem, ela percebe que naquela imagem Nossa Senhora sorria para ela, e naquele sorriso ela sente que ela recebeu de Nossa Senhora, de Deus, uma cura profunda na sua alma, que ela diz: eu recuperei aquela mesma alegria que eu tinha perdido. E assim ela vai crescendo, tem o desejo de ser consagrada, 14, 15 anos, vai ao bispo, fala com o seu diretor espiritual, com o seu confessor. Todo mundo dizia: olha, você é muito nova. Imagina 14, 15 anos querendo ser uma freira de clausura. E aí tentaram desanimá-la e dizendo: não, cresce um pouquinho mais, depois você entra. Os pais dela vão fazer uma peregrinação a Roma, da França até Roma,
E num determinado momento da audiência, eles vão participar de uma audiência com o Papa. Num determinado momento ela escapa, sai correndo e vai até os pés do Papa Leão XIII, na época, e diz: eu quero ser carmelita, eu quero entrar no Carmelo. O Papa olha, não sabe muito bem o que está acontecendo, né? O que aconteceu com essa menina que quer entrar no Carmelo, quer ser consagrada. E ela diz: Santo Padre, me autorize, me permita, eu quero entrar no Carmelo. O Papa diz para ela: se Deus quiser, você vai entrar. Se Deus assim quiser, você vai entrar. E depois, é claro, ela volta. Alguns acham que aquilo foi um ato de rebeldia, né? Como assim? Estava tudo programado, você sai, você escapa, você vai lá, você não pede. Mas ela diz: não, o Santo Padre disse, se Deus quiser eu vou entrar. Pois o bispo do lugar, o padre, a madre, diz: não, ela tem um desejo verdadeiro de ser consagrada. Mas por que estou dizendo isso? Porque foi infundido na alma dela o amor a Deus. Hoje a gente fica tão preocupado: o que vou deixar para o meu filho? O que vou deixar para que ele possa ter saúde, para que ele tenha alguma coisa para se virar? O que eu vou deixar? Vou deixar de repente um carro, vou deixar a casa, já vou passar o nome para esse, eu tenho um terreninho não sei aonde, o que eu vou deixar? Bela preocupação. Mas, queridos, isso passa, isso acaba, e às vezes isso vira até confusão dentro da família. O mais importante a deixar aos filhos é a fé em Deus, é o amor a Deus, é o amor também à família, é o amor àqueles que Deus ama. E é bonito ver, porque no tempo de Santa Teresinha, muitos tinham uma visão um pouco complicada de Deus e diziam: olha, cuidado com Deus, hein? E alguns diziam, até mesmo chegava até o absurdo de dizer: olha, você não pode comungar. Se você estiver em dúvida se você pecou ou não gravemente. De repente passou um pensamento, passou um sentimento, na dúvida não. E aquilo começou a gerar uma certa neurose na cabeça das pessoas. Meu Deus, eu tive um pensamento e agora não posso. Às vezes você não controla o pensamento, mas você pode controlar o que você vai fazer com aquele pensamento. Ou você renuncia, ou você alimenta ele dentro de você até se tornar um ato. E muita gente estava assim meio complicada, tanto que na época dela chegou até ao grau de rigor que ninguém comungava se antes não confessasse quando chegava na missa. Então, para comungar, o padre ficava lá atendendo, atendia algumas pessoas, algumas eles autorizavam: não, você está preparado, você não está preparado. E aquilo gerava um medo: mas quem vai se salvar então? E Deus é rigoroso demais, Deus é um Deus justiceiro, Deus está nos espreitando toda hora para nos de repente nos atingir por causa de algum pecado, e alguma desgraça pode acontecer e eu posso morrer de uma hora para outra e já ir para o inferno. E Santa Teresinha chega a dizer: eu não posso acreditar num Deus que seja pior do que o meu pai humano, porque o pai humano
dela, São Luís, Martã, chamava ela de minha rainhazinha, a levava a passear, cuidava, cobria de afetos, de carinho. Quando ela cometia alguma coisa errada, ela ia correndo até o pai e dizia: pai, eu quebrei isso, pai, eu fiz aquilo que eu não deveria. E quando o pai via essa prontidão de se acusar e de se reconhecer em algo errado, o pai já perdoava e já manifestava um gesto de amor, porque via que ela confiava no perdão do pai. E Santa Teresinha então vai dizer e vai ensinar a igreja a confiar no amor e na misericórdia de Deus, e olhar para Deus como um Pai que nos ama e ama mais do que qualquer pai, outro pai que possa ter existido sobre essa terra. O amor do Pai Celeste é milhares de vezes maior do que qualquer outro amor de pai. Por isso, quando a gente olha para Deus, a gente deve pensar no amor de um pai que sempre vai além do amor do nosso próprio pai. Se você teve um pai que te amou muito, que te apoiou, que te ajudou, que esteve presente, louvado seja Deus. Mas se você teve um pai ausente também, não tente pegar essa imagem de um pai ausente, de um pai distante, de um pai que não estava junto com você e jogar isso para Deus, porque isso faz um mal tremendo na nossa vida espiritual. Por isso é sempre olhar para Deus como um pai de amor, e um pai que vem curar todo o amor que talvez a gente não tenha nem recebido dentro do nosso próprio lar. Quantos estragos às vezes a gente vê na vida das pessoas, porque talvez tenha faltado uma presença paterna, masculina, presente, forte, determinante ali na vida de alguém. E depois leva para o casamento, pode vir para a vida religiosa também, ou depois levar para o casamento, e a dificuldade que vai ter com o marido, às vezes é a dificuldade que teve com o pai, porque é uma dificuldade com outro homem também. Porque às vezes, por não ter recebido esse amor de um pai, de um homem, às vezes pode aparecer essa ausência, essa complicação com a figura masculina. Sem dizer dos problemas que podem ser gerados na nossa vida com a dificuldade da nossa mãe, com a nossa mãe também. Se com o pai já é difícil e deixa marcas profundas, com a mãe também é desastroso às vezes não integrar esse lugar do pai e da mãe na nossa vida. Por isso que a gente precisa dessa paternidade de Deus, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos curando e preenchendo as lacunas que ficaram no caminho também. Não tem para onde ir, mas olhar para Deus como esse Deus de amor. Santa Teresinha aprendeu isso da família dela, a olhar para Deus com confiança, a olhar para Deus com amor e a rejeitar tudo aquilo que, ao referir-se a Deus, não coloca aquilo que é a essência do próprio Deus, amor. E é então interessante que no tempo dela estava começando a surgir os primeiros elevadores ainda. E ela, quando fica sabendo como funcionava um elevador que descia e depois subia, ela teve uma intuição dizendo: assim é o amor de Deus. Deus se abaixa, Deus vem até a nossa pequenez,
Deus se dobra sobre nós para nos elevar, para que com o seu amor Ele nos coloque de pé, para que com o seu amor Ele nos arranque de situações de pecado, para que com o seu amor Ele faça com que a gente suba e não fique lá embaixo, porque ela percebeu que esse amor de Deus a fez subir e não ficar ali mergulhada nas suas próprias fragilidades humanas e espirituais. Peçamos a intercessão hoje, Santa Zélia, São Luís, por cada um de nós, para que na nossa família, para que no matrimônio, a gente busque sempre esse amor de Deus, também na vida consagrada, para que esse amor possa transbordar de nós, para que quando a gente fala, para que quando a gente mostra o caminho de Deus, a gente o faça despertando o amor no coração das pessoas, a confiança, a esperança, a certeza que em Deus eu tenho uma coluna firme, eu tenho um solo, eu tenho um apoio, eu tenho um amparo, que Ele jamais me abandona. Essa foi a confiança de Santa Teresinha. Isso ela aprendeu dentro de casa, e quando a igreja vai examinar a vida dos pais dela, a igreja diz: não, Zélia e Luís foram pessoas que amaram a Deus. Nós precisamos trazer a luz, precisamos colocar em lugar alto para iluminar a igreja, o mundo, o testemunho também deles. Que eles intercedam por nós, que eles intercedam pela nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.